Nós queremos ministrar uma palavra que Deus tem colocado no nosso coração. E eu quero fazer isso antes mesmo nós termos o tempo de oferta, porque vamos colocar a oferta hoje no final. Eu quero trazer essa palavra a cada um de nós nesta noite. Esses dias eu estava falando com um irmão no WhatsApp, muito rápido. Ele perguntou, daí, tudo bem? Eu falei alguma coisa e eu escrevi algo assim, sabe? Escrevi uma frase. Mas aquela frase me chamou muita atenção. Me chamou muita atenção. Sabe quando você fala, então você escreve algo que você fala assim, peraí, tem algo aqui, porque foi muito rápido, foi muito, assim, espontâneo e saiu assim. E depois eu peguei aquela frase, eu fiquei pensando sobre ela, e cheguei até a postar, fiz um posterzinho, um bannerzinho, coloquei nas mídias da igreja e tal. E ok, fiquei tranquilo, coloquei, postei, né, falei a frase, ok. Eu não sei se passou 1 ou 2 dias, não me lembro agora. Eu tive um sonho. E este sonho, Deus me mostrava como se fosse um arauto, como se fosse um profeta falando, declarando justamente a frase que eu tinha falado. E aí Deus falou assim, olha, eu quero que essa palavra seja proclamada em todos os lugares nesse tempo. A frase que eu coloquei, e na hora me chamou a atenção, depois eu postei, e que agora para mim, ela tem até um senso de responsabilidade, eu quero passar isso. A frase falava assim, é tempo de mergulharmos profundo e não permanecermos apenas na superfície. A superfície pode ser muito perigosa, porque facilmente podemos nos distrair com o que está fora da água, nas margens. Você deve lembrar que eu fiz esse pôster, né? Eu coloquei no nosso grupo. E eu escrevi isso até para o pastor Norberto. Ele passou uma mensagem para mim essa semana, e daí, como é que você está? Está tudo bem? Eu falei, não, está tudo bem. Estamos, eu falei alguma coisa, não me lembro se falei, estamos buscando o Senhor, alguma coisa nesse sentido. Daí eu escrevi essa frase. E olha que depois que eu escrevi assim, rapidinho, eu estava fazendo alguma coisa, e ele também no WhatsApp e tal. E aí eu parei para pensar, e conforme eu falei, fiz o banner, mas o que me chama a atenção é esse sonho. É sonho que, como se fosse um arauto, alguém em cima de um morro, alguém em cima de um lugar, e ele declarava isso. E aí Deus comentava o seguinte, olha, é assim, ou seja, eu quero que essa frase seja proclamada, porque esse é o tempo de mergulharmos profundo. E ele trazia assim uma ideia de que isso é tão importante, porque nesses últimos dias, ainda eu lembro que a hora que eu acordei, assim, porque quando é um sonho de Deus, para mim, pelo menos, funciona assim, eu sonho e eu acordo em cima do sonho. Não é nem 1 minuto a mais, não é nem 1 minuto a menos, eu acho que é para mim não esquecer, né? Então eu acho que eu acordo em cima do sonho. E aí, a hora que eu acordei, veio assim que, nos últimos dias, sem isso, sem nós prestarmos atenção no que fala, né, sem irmos mais profundo, sem experimentarmos o que está na profundidade em Deus, dificilmente você vai conseguir andar na caminhada e usufruir de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Né? Então eu quero falar um pouco a respeito desta frase. Já que o Senhor mandou proclamar, já que o Senhor mandou frisar, anunciar, eu quero falar um pouquinho a partir dessa frase. Conforme você sabe, pelo menos aquele que tem nos acompanhado, tanto pela internet quanto aqui mesmo, pessoalmente, na semana passada nós terminamos uma série chamada Vivendo no Reino de Deus. Permanecemos nessa série por 5 domingos, né? São 5 ministrações que você pode assistir no nosso site. É só entrar no site, tá bem separadinho no site, só a palavra, não tem um culto todo, só tem a palavra para ficar mais rápido para você assistir. Esse negócio de ficar mais rápido, eu vou dizer uma coisa para você. Interessante, né? É interessante que cada vez você tem que fazer algo mais rápido para você ter um retorno, para que alguém possa ver. O YouTube ou o Face? Eu acho que é o Face. Bom, os dois, né? O Face e o YouTube,
como eu coloco lá, né, os vídeos, os devocionais, os negócios, depois eles fazem umas estatísticas. E o que a gente percebe? A gente percebe que as pessoas ficam menos tempo, se for algo demorado, elas não têm paciência. Tem que ser algo curtinho. Por exemplo, se ela percebe lá um culto, deu 1 hora, vamos supor 1 hora e pouco. A mensagem ali é interessante, mas a mensagem eles colocam certinho os minutos que as pessoas ficaram, quanto que entraram, né? E eu percebo nas estatísticas, depois de tanto já a gente colocar, que é o seguinte, uma mensagem de 1 hora ali, dificilmente o cara vai até o fim. Dificilmente o cara. Parece que as pessoas estão mais, não sei se menos paciente, ou só querem ver a manchete, ou só querem ver o início. Então você vai ver, você pode ver que nessa semana eu coloquei algumas coisas de 30 segundos, se não me engano. Só para chamar a atenção, é uma frase. Agora, por outro lado, eu lamento isso, sabia? Eu lamento isso, porque são tantas coisas que Deus quer nos falar, isso mostra que a gente parece que não quer investir tanto tempo naquilo que Deus quer falar. Parece que a gente não está querendo mergulhar tão profundo. E é uma pena, porque, conforme eu já tenho falado, né, o lindo do mar não está na superfície, está na profundeza. Está no profundo. Eu nunca mergulhei profundo no mar, mas eu creio que aqueles que já fizeram um mergulho profundo, eu creio assim que eles não se contentam mais com a superfície, eles querem, porque eles viram grandes coisas, eles viram a beleza do mar. E o tempo que nós investimos em Deus, nós podemos receber cada pepita de ouro, vamos dizer assim, porque nós temos um Deus que é real. Nós temos um Deus que é vivo. Eu tenho falado para Deus, e eu creio, Ele já me mostrou. Ontem mesmo Ele me mostrou algo poderoso, que eu ainda não tenho todo o discernimento, né? Vamos dizer assim, não sei, estou ainda... Mas eu tenho dito para Deus, eu não quero que as pessoas venham para o culto e saiam da mesma forma, elas precisam ter um encontro pessoal contigo. Sabe, elas precisam, se entra aqui doente, precisa sair curada, precisa ser tocada, porque cada vez menos, infelizmente, né, as pessoas com essa rapidez, com tudo rápido, com tudo, elas estão crendo menos, e então que haja um impacto na vida delas, que haja algo forte na vida delas, né? Assim como aconteceu com a gente já e tem acontecido. Então eu quero que isso passe. E aí, então, voltando aqui, nós então ministramos por 5 domingos sobre Vivendo no Reino de Deus, que para mim é uma série extraordinária. Vale a pena, sabe, ouvir uma, e se puder 2, 3, parar para pensar, meditar em cada uma delas, porque eu fui muito edificado, né? Falou muito ao meu coração. E primeiro, toda ministração ela tem que falar contigo primeiro, né? Então, vale a pena. E para quem acompanhou aí, principalmente a última, eu falei o seguinte, que nós somos pessoas que estamos no reino de Deus, porém estamos andando na terra com uma missão. Eu chamei muita atenção sobre isso, expliquei sobre isso, né? Nós estamos na face da terra, nós estamos andando na terra com uma missão. Nós não somos desse mundo, nós pertencemos ao reino de Deus, somos embaixadores desse reino, andando por sobre a terra com uma missão. Todo embaixador, quando ele vai para uma outra nação, ele vai a serviço, ele vai com uma missão. Essa é a verdade. E quando nós falamos que estamos em uma missão, a palavra de Deus nos mostra algo muito interessante, que eu quero começar por aqui, nessa ministração de hoje. Está lá, se você quiser olhar, está lá em 2 Reis, no capítulo 4. Nós vamos começar pelo Velho Testamento, só pegando um exemplo, eu não vou ler toda a história, eu vou falar da história, depois eu pego só um pedacinho. Mas quando nós entendemos que nós estamos em uma missão, algumas coisas nós precisamos perceber, algumas coisas nós precisamos ver o que a palavra fala. Por isso que eu estou ligando essa palavra de hoje com essa frase que nós já falamos, porque eu vejo que é importante nós percebermos isso. 2 Reis capítulo 4 fala de uma história muito interessante. Fala de uma mulher, uma sunamita,
que não podia ter filhos. E no fim ela acaba recolhendo o profeta na sua casa, trazendo o profeta para estar na sua casa, para ter tempo com o profeta. O profeta, quando vinha na cidade, ficava na casa dela, ela chega a fazer até um quarto ali, e passa ali um tempo ali com o profeta. E o profeta fica tão impactado, tão contente com aquilo, entendendo que, como é que eu posso abençoar essa mulher, né? E o próprio moço dele fala, ó, ela não tem filho. E ele libera uma palavra e aquela mulher acaba tendo um filho. Acaba tendo um filho, que Deus deu a ela. No entanto, a vida continua, a vida vai caminhando e tal, e chega lá uma certa altura da idade dessa criança, essa criança falece, essa criança morre. E nesse momento que essa criança morre, essa mulher coloca essa criança em cima da cama do profeta e vai em busca do profeta, vai correndo para trazer o profeta, de forma que o profeta, poxa, eu não pedi criança, você me dá uma criança, agora Deus está me tirando, ela fala, né? É como se sabe, agora, poxa, agora que eu ganhei, agora que, né? Então, e depois você sabe muito bem que o profeta vem e a criança ressuscita. Mas a minha história, o que eu quero pegar dessa história não é todo o contexto, não é esse aí. Isso é muito lindo, já pregamos tanto sobre isso. Mas a hora que ela encontra com o profeta, que ela fala para o profeta o que está acontecendo, o profeta olha para o seu moço e diz o seguinte, olha, pega esse bordão, e vai e coloca isso sobre a criança. Mas veja como é que ele fala para o moço. É isso que eu quero que você entenda. Está lá em 2 Reis, no capítulo 4, versículo 29. Disse o profeta ao seu moço, a Gease, cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. E eu quero chamar a tua atenção justamente sobre essa orientação do profeta. Ó, pega aqui o meu bordão, corre, vai, coloca o bordão sobre o menino, mas tem um detalhe. Se no caminho alguém te saudar, não cumprimente ele. Né? Não cumprimente ele. Não cumprimenta ninguém, e se alguém falar com você, não fale com ninguém. Vai e faça isso. Isso chama muita atenção. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhes responda. É interessante. Olhando assim com olhos críticos, totalmente terreno, totalmente humano, né? A gente poderia dizer, mas que orientação mais mal educada, né? A gente poderia dizer, que orientação mais... Mandar ir daqui até lá e, ó, não cumprimenta ninguém, hein? É tipo assim, seja orgulhoso, não cumprimenta ninguém, não vai reto, não dá bola para ninguém, não. A gente poderia pensar assim de uma forma meio... Se a gente quiser olhar com os olhos críticos, a gente pode pensar dessa forma. Mas nós sabemos que não é isso, né? Nós sabemos que essa é uma orientação muito centrada no sentido seguinte, olha, vai e cumpra a missão. Não dê chance para que você, de alguma forma, possa parar, possa interromper. Não dê chance para que, de alguma forma, você se distraia no caminho. Não dê chance para que, de alguma forma, alguém te tire do foco. Não, vá. Não pare. Vá. Faça a missão. Não fique olhando tudo. Não. É ali. Eu quero que você faça isso. Né? Essa orientação Jesus também deu. Por isso eu quis começar com o Velho Testamento, porque essa orientação está lá no Velho Testamento, Jesus também deu da mesma forma. Quando ele envia os 70, nós podemos olhar lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 3 e 4, o que ele fala para os discípulos dele? Ele fala assim, ó, ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. A mesma direção que o profeta deu lá no Velho Testamento, quando ele enviou o seu moço, Jesus agora está enviando os seus discípulos, e ele está dizendo, olha, vão, estou enviando vocês, para vocês chegarem, declararam que o reino é chegado, vocês vão, vocês fiquem só numa mesma casa, não fiquem circulando, a casa que vocês entrar fica até o fim, coma de tudo, e tem outra, não saudeis ninguém no caminho. Interessante, né? O que está por trás dessa direção, dessa orientação? Nos dois casos. É como se dissesse assim, olha, eu estou enviando vocês com uma missão. Com uma missão.
Não se distraiam. Cuidado. Estejam focados. Existe um alvo, uma tarefa a ser feita, uma missão a realizar. Não se distraiam. Imagina você, se vamos pegar o caso do servo de Eliseu. O menino está lá, o menino está morto, né? Está lá, em cima da cama. O profeta deu uma orientação. Pega o teu bordão, corre, chega lá, põe um bordão em cima do menino. É como se o profeta dissesse, o menino vai ressuscitar, né? Imagina você se ele pega no meio do caminho e encontra uns amigos, bate papo. Vamos pegar no dia de hoje, né? Vamos contar uma história no dia de hoje, vamos trazer para o nosso dia. Daí um amigo dele fala assim, vamos ali tomar uma cervejinha, vamos tomar alguma coisa, vamos, né? E o cara pega e vai. Imagina um garoto lá, a mãe desesperada, e o garoto lá, e esse cara acaba se desviando no caminho da missão a qual ele recebeu. Né? Lógico que eu estou exagerando, né? Lógico que ninguém vai numa missão dessa e vai parar para tomar cerveja. Mas, veja, tem outro item muito importante. Esse cara sai com uma direção, uma missão. Eu preciso levar esse bordão aqui porque uma criança está morta e o meu Senhor, que é um profeta de Deus, ele falou para mim chegar e colocar esse bordão em cima dela, que certamente ela vai viver. Ou seja, ele sai cheio de fé. Ele escutou isso do profeta. Vai e faça isso. Agora ele encontra alguém no caminho. E esse alguém é uma pessoa descrente, esse alguém é uma pessoa que não tem fé. E começa a conversar com ele, daí ele conta, não, eu vou fazer isso. Para com isso, velho. Onde já se viu? Você acha que você vai colocar lá um bordãozinho aí, um negocinho aí, um pau, né? um cajado, e a criança vai nascer? Para! E rouba a fé dessa pessoa. Como é que essa pessoa vai chegar lá? Na verdade, nós sabemos que a criança não ressuscitou do jeito que o profeta falou. O profeta teve que ir lá pessoalmente, aí sim a criança ressuscitou. Não sei, a Bíblia não fala. Mas, de repente, né, ele não saiu com a mesma fé e chegou com a mesma fé lá. Não sei, né? Não vamos aqui julgá-lo. O que eu quero te mostrar é o seguinte, que havia uma orientação, e essa orientação é a mesma orientação que Jesus dá para os seus discípulos. Para os seus discípulos, né? Tanto no Velho quanto no Novo, não quer dizer que está errado você saudar alguém no caminho, de maneira alguma. Nós temos que amar as pessoas, nós temos que tudo. Mas ele está chamando a atenção para assim, cuidado. Né? Você está numa missão. Você tem um alvo. Você precisa entender o seguinte, que você tem um alvo. Você está numa missão. Cuidado para não se distrair. Cuidado para não sair do alvo. Cuidado para, de repente, não chegar lá. Não sei se vocês estão me entendendo, amém? Quando nós dizemos distração, é lógico que nós não estamos falando em se tornarmos assim, pessoas sérias, carrancudas, né? Que não pode em nenhum momento se distrair. Ao contrário, a Bíblia nos mostra um Jesus extremamente brincalhão, extremamente livre, sabe? A gente tem estudado sobre isso, e cada vez mais você vê um Deus livre. Esses dias eu estava até vendo um estudo lá, e a pessoa que estava falando, né, a pessoa que estava ministrando esse estudo, essa palavra, ela teve uma experiência com Jesus, e a hora que ela estava tendo a experiência com Jesus, ela viu pássaros. Pássaros. Né? E Jesus pegou e falou assim para ela assim, você sabe que os pássaros, eles têm um lugar muito especial no meu coração. E ela chamou atenção, né? Aquilo chamou a atenção dela. Falei assim, mas por que os pássaros têm um lugar especial no teu coração, Jesus? Sabe por quê? Porque eles são livres. E aí ele começou a ministrar sobre liberdade. Porque eles são livres, eles vão para lá. E é assim que eu queria os meus filhos. Eu quero meus filhos livres. Mas existem muitas pessoas presas. Existem muitas pessoas hoje, né, dos meus filhos, que estão presas de uma forma, de repente, por questões financeiras, presa por depressão, presa por doença, presa na terra de alguma forma, né? E você vê, então, Jesus ele quer a gente livre. Então é lógico que quando eu estou falando aqui sobre distração,
Eu não estou falando sobre essa questão de ficar sério, fechado, não pode isso, não pode aquilo. Não, 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 não. A ideia aqui é o seguinte: cuidado com tudo aquilo que pode tirar do alvo da missão. Né? Cuidado com tudo aquilo que pode te embaraçar nessa caminhada, nos dias que nós estamos vivendo. Cuidado. Né? Veja o que Paulo diz para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim, o versículo 3. Supere toda forma de mal como um soldado vitorioso de Jesus, o ungido. Pois todo soldado chamado para o serviço ativo deve se divorciar das distrações deste mundo, para que possa satisfazer plenamente aquele que o escolheu. Em outra versão diz assim: nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Olha o que Paulo está falando, Timóteo, entendam o seguinte, ó, cuidado, né? Timóteo era uma pessoa nova, uma pessoa jovem. Cuidado com algumas coisas dessa vida, cuidado com algumas situações da vida, porque é o seguinte, é como um soldado que foi escolhido para o exército, para uma missão, ele não vai se embaraçar com as coisas da vida, porque senão ele não vai agradar quem escolheu e não vai executar a missão. É muito simples. É muito simples, né? Precisamos estar bem, isso tem que dar no nosso coração. Em outras palavras, ele está dizendo, lembre-se sempre que estamos em uma missão. Independente do que estamos passando. Independente do que nós estamos passando. Independente da realidade a qual você está vivendo. Você está numa missão, você tem um alvo, você tem algo que nós precisamos caminhar nesses dias, com fé, crendo no Senhor Jesus, trazendo, né, a cada dia mais essa presença dele sobre a face da terra, realizando a sua vontade. Então, independente do que estamos passando, como um bom soldado, cuidado para não se envolver com distrações que podem te embaraçar neste mundo e atrapalhar a sua missão. Deixa eu dizer uma coisa para você, Satanás ele tem um alvo. Satanás não está parado, ele não está dormindo, não está sentado. Não, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, mas assim, ó, babando para nos pegar. Entende? Essa é uma verdade, né? E qual é o alvo dele? Se quando ele percebe o seguinte, eu não consigo agora atacar assim, pegar e destruir aquela vida, não. Mas eu posso embaraçá-lo. Eu posso embaraçá-lo, né? Eu posso embaraçá-lo, eu posso levar ele a uma distração. E nessa distração o caminho fica mais difícil. Eu e minha esposa, a gente caminha praticamente todos os dias, dificilmente falta um dia, ali no Parque Tingui. Bem cedo ali, a gente anda, não é muito cedo, né? Mas cedo, a gente vai lá, então a gente anda ali uns 5 quilômetros. E então tem o caminho certinho, bonitinho. E dia de semana é tão bom porque não tem ninguém, então você caminha bem tranquilo e bem leve na volta toda, né? A volta dá 4.700 e lá vai cacetada metros, quase 5 quilômetros. E esses dias nós estávamos assim, caminhando, e daí ela pegou e falou assim, olha que bonito ali, ó. Vamos entrar ali, vamos até ali, né? Ok, saímos do caminho, que o caminho era um caminho pavimentado, e pegamos assim um caminho que já estava batido, né? Assim, com meio dentro da não digo floresta, mas dentro ali do mato ali, mas estava batido, bem assim, bem aberto, um campo bonito, um gramado bonito. E fomos. Fomos, e realmente muito bonito, lindo, né? Muito bonito. Daí eu falei, em vez de a gente voltar aqui, vamos fazer assim a volta, a gente pega lá de novo. Então vamos, tudo bem? Tranquilo? Vamos. A hora que nós subimos, nós caímos na rua, né, de carros, do outro lado. E aí nós fomos na beiradinha. Uau! E não achava esse caminho para voltar para o parque. Era um mato pior. E os carros passavam pertinho. E a gente tinha que ficar assim. E tinha lugar que você não dá nem para ver se vinha no carro. E você pegava e abria assim, olhava e corria. Vamos correr! Daí corria, esconde que vem no carro. Ele vai, esconde que vem. Aquilo ficou um estresse que vou te contar, aquela brincadeira, né? Aí até que achamos o ucraniano, daí ali no ucraniano nós entramos e achamos de novo um carregador lá e chegamos onde que nós estávamos, lá dentro do parque, caminhando. Aí eu até comentei para ela, você vê uma coisa, nós estávamos muito tranquilo, né? Estava tudo ali, uma estrada,
né? Pavimentada. Andamos todo dia, não tem nada de erro, a gente vai tranquilo, o máximo que vai acontecer é você ver uns preazinhos andando ali, umas capivaras ali, uns patinhos, um negócio, coisa mais linda. Um lugar sensacional, porém, um dia nós nos distraímos. Olha, vamos ver ali, que bonitinho, olha lá, que bonito deve ser. Ah, vamos por aqui hoje. Foi difícil. Vou dizer uma coisa para você, foi estressante. Foi como eu estou te falando mesmo, porque era cheio de curva e tinha que ficar escondido para ver se o carro... Poxa, na nossa vida é a mesma coisa. Satanás tem um alvo, te embaraçar, tirar você desse caminho, dessa missão. De repente, te tira por toda a sua vida. Por toda a sua vida, e você não consegue cumprir. Se ele não consegue te levar por toda a sua vida, ele te leva por um bom trecho, aquilo fica, sabe, você não consegue caminhar. Por quê? Porque houve um momento que você simplesmente distraiu, simplesmente, né, parou por causa de alguma coisa te chamou a atenção. Então, quando o profeta fala, olha, não cumprimente ninguém, o que eles estão dizendo? O que está na mente deles? Cara, cuidado, porque se alguém pode tirar você do caminho, se eles começam a conversar com você, dão um banho de água fria, de repente te convida para outra coisa, aparece de uma forma diferente e você, pronto, perdeu a visão, perdeu a missão, né? Perdeu a missão. E Satanás, ele quer fazer isso. Por quê? Porque o maior alvo de Satanás é tirar você dessa vida no reino e fazer você embaraçado na terra, né? Te fazer você embaraçado na terra, com as coisas da terra e não do céu. Por exemplo, você quer ver um exemplo bíblico? Fácil. Quando o povo estava lá no Egito, como escravo, trabalhando, né, ali, para a gente parafrasear tudo, para você entender o que eu quero chegar, ele tinha uma missão. Ele tinha que fazer tijolos. Todo dia ele tinha uma quantidade de tijolos. Vamos supor, 1000 tijolos. Mas o interessante é que eles tinham que fazer tijolo, mas alguém trazia forma. Eu estou mudando um pouquinho, mas ele falava em palha naquela época. Trazia a forma. Então já trazia a forma, então ele pegava, colocava ali o barro, os negócios que ele usava, então já fazia o tijolo. Ficava fácil, porque ele não precisaria confeccionar a forma. A forma já havia e eles faziam. 1000 tijolos, 6 horas da tarde, vou embora. Estou livre. 1000 tijolos, a minha cota diária. Quando Deus encontra Moisés, Deus fala para Moisés o seguinte, fala para o faraó deixar o povo ir para adorar a uma caminhada de uns 3 dias no deserto. Uns 3 dias no deserto. Moisés chega para o faraó e fala, deixa o povo ir numa caminhada de 3 dias no deserto para adorar a Deus, para se encontrar com Deus. Agora veja o que o faraó fala. Está lá em Êxodo capítulo 5, versículo 1. Eu vou ler um pouquinho mais extenso, mas é para você entender. Êxodo capítulo 5, versículo 1 diz assim: Depois disso, Moisés e Arão foram ver o faraó e declararam, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe meu povo sair para celebrar uma festa em minha honra no deserto. Quem é o Senhor? Retrucou o faraó. Por que devo dar ouvido a ele e deixar Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Versículo 3. Então Arão e Moisés disseram, o Deus dos hebreus se encontrou conosco. Portanto, deixe-nos fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para oferecermos sacrifício ao Senhor, nosso Deus. Do contrário, ele nos castigará com alguma praga ou pela espada. Versículo 4. O rei do Egito respondeu, Moisés e Arão, por que distrai o povo de suas tarefas? Voltem ao trabalho. Olhem, há muito do seu povo nessa terra e vocês os estão impedindo de trabalhar. Naquele mesmo dia, presta atenção no versículo 6. Naquele mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos seus capatazes egípcios e aos supervisores israelitas. Não forneçam mais a palha, não forneça mais o molde. Não forneçam mais a palha para o povo fazer tijolos. De agora em diante, eles mesmos devem juntá-la. No entanto, continue a exigir dele que produzam a mesma quantidade de tijolo que antes. Não reduzam a cota. Eles são preguiçosos e por isso clamam, deixe-nos sair para sacrificar ao nosso Deus. Aumente a carga de trabalho deles e cobre o cumprimento das tarefas. Isso os ensinará a não dar ouvido à mentira. Os capatazes e os supervisores saíram e informaram o povo. Assim diz o faraó, vocês não receberão mais palha. Saiam e juntem-na onde puderem encontrá-la. No entanto, continuarão a produzir a mesma quantidade de tijolo que antes. Olha só o que faraó, que é uma figura de Satanás nessa passagem, está dizendo. Como é que é?
eles querem adorar a Deus, eles querem ter um encontro com Deus. Esse povo está com tempo muito ocioso. O negócio é o seguinte, não vai dar mais as palhas, não vai dar mais a forma para ele fazer o tijolo. Não, eles que têm que montar suas formas, eles que têm que correr atrás de como fazer essa forma, só que é o seguinte, a cota do dia que era 1.000 tijolos, vai continuar. Então, quer dizer, em vez de sair às 6, eles estavam saindo que hora? Vamos supor, lá para as 10, porque tinha que correr atrás. Já não tinha mais tempo para buscar o Senhor. Já não tinham mais tempo para se envolver com as coisas de Deus. Já não tinham mais tempo para realmente trazer a vontade de Deus sobre a sua vida naquele dia. Por quê? Porque Satanás era justamente isso. Satanás os fez embaraçar com as coisas da terra. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Preste atenção com o que eu estou dizendo. Perceba a ideia do inimigo. O que é? Que as pessoas ficam cada vez mais envolvidas, cada vez mais presas, cada vez mais embaraçadas com as coisas desta terra. Justamente para que não se lembrem onde elas estão, justamente para que não se lembre mais de que existe um Deus, justamente para que não se lembre da missão, justamente não se lembre de trazer a vontade de Deus à face da terra. E com isso, o tempo passa, você pouco produz para Deus, você pouco conhece o seu Deus, você pouco realmente cumpre da missão como embaixador de Deus sobre a face da terra. É isso que acontece. De repente, nem mesmo busca se aprofundar em saber qual é a sua missão. Você nem busca mais se aprofundar a conhecer o reino, a conhecer o rei, a conhecer a Deus, o Deus vivo. Né? Eu creio que isso nós precisamos pensar um pouco sobre isso. E ver se nós não estamos embaraçados com as coisas da terra. Agora, veja a diferença. Veja a diferença na vida de alguém que sabe muito bem o que está fazendo. Né? E lógico que eu acho que o maior exemplo que nós temos é Jesus. Em Lucas capítulo 9, versículo 51, você vai ver algo muito interessante. Chega nesse momento da vida de Jesus, ele entende o seguinte, olha, dentro da missão que eu tenho, chegou a hora de eu ir para Jerusalém. Eu quero ir para Jerusalém. Este é o momento. Dentro da missão que eu vim para fazer na terra, este é o momento que eu preciso estar em Jerusalém. Vamos, discípulos, vamos para Jerusalém. Então vamos. No meio do caminho, o que ele diz? A Bíblia diz que é lógico que ele teve que arrumar um lugar para se acomodar, dormir, passar a noite. Ele manda os discípulos à frente para arrumar esse lugar. Esses discípulos entram numa aldeia de samaritano. E agora observa o que a própria Bíblia diz. Lucas capítulo 9, versículo 51 em diante. Diz assim: E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Olha só, olha que a Bíblia fala, que Jesus se manifestou até mesmo no seu semblante. Eu preciso ir para Jerusalém. Em outra versão diz assim, completando-se o dia para a sua assunção, Jesus manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. Mas isso, queridos, foi tão forte, que olha só a sequência do texto. Versículo 52. E enviou mensageiros que o antecedesse, indo eles, entraram numa aldeia de samaritano para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Você veja que ele estava tão convicto, o aspecto dele, o semblante dele era de uma pessoa que é o seguinte, eu tenho que ir para lá, que os samaritanos não quiseram nem recebê-lo. Nem receberam, por quê? Não, ele está indo para Jerusalém. Primeiro, porque nós não gostamos dos judeus. Segundo, porque é o seguinte, se ele parar aqui, ele não vai nem conversar com nós. Ele não vai nem investir tempo com nós. Ele está tão assim, tão focado, a gente percebe pelo semblante dele. Olha lá, é uma pessoa que está decidida, eu vou para aquele lugar. Perceba, a decisão de Jesus era tão forte, de eu tenho que estar nessa missão, eu tenho que fazer essa missão, eu tenho que completar essa missão, eu tenho que estar nesse lugar, que até mesmo as pessoas, e a Bíblia diz que o aspecto dele era de alguém que tinha um firme propósito de continuar. O que é isso? É uma pessoa focada na missão. Uma pessoa que não permite ser distraída, mas que estava olhando para o alvo, para a vontade de Deus em sua vida. Ainda que nós temos que entender que essa vontade de Deus aqui, que no caso de Jesus, de chegar para Jerusalém, é o quê? Para morrer. Para morrer.
Ele estava indo porque chegou o dia, chegou o tempo dele ir para a cruz. Né? Nós sabemos que ele ficou um tempo na terra, mas chegou um dia que ele sabia, ó, agora chegou o meu tempo, eu preciso ir para Jerusalém, porque chegou o meu fim. Então, e ele estava convicto, a versão Paixão diz o seguinte, que ele estava convicto e apaixonado pela missão, no sentido de que eu preciso ir. Uau! Uau! Né? Ou seja, eu preciso ir para a morte. Uau! Ele não dava chance de se embaraçar. O que eu estou querendo te ensinar neste momento? Eu estou querendo te ensinar o seguinte, você precisa valorizar a importância da sua vocação. Você precisa valorizar a importância de ser um cristão, a importância de ser um embaixador de Cristo, a importância de ser uma pessoa que foi alcançada por Jesus, a importância do que você está fazendo na terra nos dias de hoje, a importância do dia de hoje. Do dia de hoje. Sabe, nós precisamos entender, nós estamos numa missão. Não quer dizer que você não vá, né? Como eu falei, nós andamos todo dia em torno de 5 quilômetros, eu e minha esposa. Está errado? Não. Não quer dizer também? Não. Agora vou dizer uma coisa para você, hein? Eu estou focado. Eu caminho com ela, ela comigo, e nós orando, né? Temos tempo de oração, temos tempo de ministração, eu estou focado. Senhor, como é que é isso? Como é que é aquilo? Senhor, como é que é isso? No meu caso, principalmente, né? No sentido muito claro do que Deus tem colocado nas nossas vidas, o meu foco está ali. Senhor, como é que é isso? O que eu devo fazer? Por que isso? Por que aquilo? Ontem mesmo, né, estava orando, em dado momento, e Deus me deu uma visão. O que eu fiz? Mais rápido do que possível. Falei, Silvana, que precisa de alguma coisa? Pode perguntar para ela. Falei, desse jeito, precisa de alguma coisa? Precisa comprar pão para a noite, alguma coisa? Tem que comprar um pãozinho, tem que comprar não sei o quê. Tá. Falei, então tá, então vou fazer já, vou tomar um banho e esquece de mim. Porque eu tive uma direção e eu preciso saber o que é isso. E eu fiz do jeito que eu estou te falando. Saí, fui comprar o pão, fiz todos os negócios, voltei, tomei o meu banho, fui para a edícula, lá em cima eu tenho o meu estúdio, fechei a porta, acabou. Isso era umas 6 horas, eu saí de lá 2 horas da manhã. Chega, acabou. Por quê? Porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu não estou brincando. Eu não estou passando tempo aqui. Né? Se Deus me mostrou algo, Ele precisa me dizer o que está acontecendo. Foco. Cuidado, para não se embaraçar com as coisas desses dias. Por isso que Deus me falou para proclamar nesses dias. Cuidado com a superficialidade, porque facilmente ela o levará a valorizar, a se envolver, a perder tempo, a se embaraçar com aquilo que não tem nada a ver com o seu chamado como filho de Deus, como cidadão dos céus, como embaixador de Deus. Ela pode te levar a se embaraçar, a perder tempo com aquilo que não tem nada a ver com a sua missão. Sabe? Distração aqui não significa, de repente, ir lá no Tingui passear, não. Distração é você, de repente, se envolver com algo que não tem nada a ver. Com algo que não tem nada a ver com aquilo que Deus te chamou, com algo que tem nada a ver para aquilo que daqueles dias, sabe? E isso você pode se envolver e acabar perdendo tempo. Começa a ver outras coisas. E como que nós podemos evitar isso? Como nós podemos ser mais fortes em nossa caminhada para não nos deixarmos ser distraídos com tantos apelos neste mundo? E como tem apelo neste mundo? Eu coloco as coisas no Facebook, eu coloco as coisas no Instagram, eu entro por um programa chamado Meta Business, uma coisa assim, que é um negócio onde que você entra e você consegue colocar tudo que você quer, que vai cair lá no Facebook. Mas se você pegar meu celular, você não vê Facebook nem Instagram. Não tem. Por quê? Porque eu percebi que muitas vezes eu estava em algum lugar e vira e mexe eu pegava o celular e vamos ver como é que está o Face, vamos ver. E não me acrescentava nada, ao contrário. Me perdoe, mas muita coisa ali que, ao contrário. Meu pai, como é que um cristão faz isso? Como é que um cristão fala aquilo? Olha essa brincadeira, olha esse outro aqui.
Então, para que eu não veja nada disso, eu não tenho. Alberto, mas você põe? Sim, eu ponho. Pelo um negócio chamado Studio Build, Meta Build, uma coisa assim, que você chega lá e posta o teu negócio, vai lá, ele fica lá, eu posto já programado, já posto para amanhã, que vai cair amanhã, das minhas coisas e tal, e eu não preciso ver o Face. Não. Eu ando, estou lá não sei aonde, meu celular não tem Face, não tem Instagram. Ah, mas está sendo muito, né? Não. Eu sei que eu tenho um chamado. Eu sei que eu tenho algo. Eu não tenho mais idade para brincar. E nem perder tempo. Eu acho que se tiver que perder tempo, já perdi muito. Né? Tá vendo esse cara enxuto? A minha esposa deu uma risadinha lá. Né? Ela tá me cuidando, entende? Ela me pôs na linha, né? Que eu já estava fora da linha, né? Comendo demais. Mas é bom, né? De vez em quando uma pipoquinha assim, né? Só que eu não fazia uma pipoquinha, eu fazia uma baita de uma panela, né? E aí a Silvana falou, não, agora nós vamos fazer uma, como é que é? Reeducação alimentar, é isso? É, reeducação alimentar. E aí, o negócio funciona, hein? Não passo fome, já perdi 14 quilos. Né? Olha, tô enxuto. Meninão novo, né? É isso, mano, meninão novo, né? E aí você vai na Bíblia e você encontra isso como respaldo, aí você fica mais alegre ainda. Deus, o Senhor já, né? Olha só, Daniel só comia lá verdura lá e ficou mais bonitão do que os caras que comiam de tudo. Senhor, me ensina a comer. E Deus tem nos ensinado a comer. Né? Então, são cuidados que nós precisamos ter para não nos distrairmos nessa caminhada. São cuidados que nós precisamos ter porque nós estamos numa missão. E quando eu digo aqui a missão, de repente para falar, porque você é pastor, porque não sei o quê, porque não. Cada um na sua. Cada um na sua. Cada um no seu chamado, cada um, né, seguindo aquilo que o Senhor o chamou, a sua vocação. Efésios diz que Paulo ora para que Deus nos dê um espírito de sabedoria, um espírito de revelação, para que nós venhamos a conhecer a nossa vocação, a nossa herança, o poder que está em nós, a grandeza desse poder. Para quê? Para que nós venhamos a fazer justamente aquilo que o Senhor nos chamou. Não é assim, não, só porque é pastor, não. O pastor é um item. É um item. Né? Assim como um empresário, assim como um engenheiro, assim como... Não tem nada. Inclusive, o propósito, eu entendo como propósito de Deus, para mim, o propósito de Deus, ele é único. Todo mundo fala, eu quero saber o meu propósito, quero saber o propósito. O propósito é um. Qual? É justamente trazer o reino de forma que as pessoas possam ter um encontro com Deus e salvação, e receber salvação, ser edificado. Esse propósito é um, e para todos nós. Agora, para executar isso, existe um meio. Qual é o meio? O meio que ele deu para mim é ser pastor. O meio que ele deu para você, de repente, é ser médico. O meio que ele deu para você é ser um empresário. Nós não podemos confundir o meio com o propósito. Porque se você se apaixonar pelo meio, de repente você esquece o propósito. Tem gente que está apaixonado pela sua profissão e esqueceu o propósito, que é o quê? Abençoar vidas, que é levar vidas para Jesus, que é apresentar o nosso Deus, que é fazer com que as pessoas conheçam Deus vivo, tenham um encontro com Deus. Mas ele está apaixonado pelo meio. Qual era o propósito na vida de Esther? Não era ser rainha. Não, rainha era o meio. O propósito dela era o quê? Era estar no local certo, na hora certa, para salvar o seu povo. Vidas. O propósito sempre vai ser vidas. Qual era o propósito de Deus na vida de José? Não era ser o segundo homem governador do Egito. Não, esse era o meio. O propósito dele era o quê? Não deixar o povo morrer de fome. Era justamente salvar a vida. Você percebe que o propósito sempre toca vidas? Agora, para isso, ele vai te usar como meio, num meio, que ele vai te chamar, vou colocar você aqui. Agora, o perigo, isso para todos, inclusive para pastor, se estiver me ouvindo, cuidado, para não se apaixonar pelo meio e esquecer o propósito que são vidas. Cuidado para não se apaixonar pelo ministério, apaixonar pelo ser pastor, por ser empresário, por ser médico e esquecer as pessoas. Você vira uma pessoa que o teu alvo é o quê? Fazer o ministério, fazer o pastor, fazer não sei o quê, fazer não sei... E as vidas? Nosso propósito é as vidas, o restante é tudo meio que Deus está nos usando. Cuidado. Mas isso não é o caso, isso fica para uma outra vez. Agora, como que nós podemos então ficar mais firmes nessa caminhada? Como nós podemos ficar mais firmes para não deixarmos ser distraídos? Na frase que o Senhor nos deu, fala tudo isso. O que é? É tempo de mergulharmos profundos.
profundo e não permanecermos apenas na superfície. Porque se nós permanecermos na superfície, ela pode ser muito perigosa, porque facilmente podemos nos distrair com o que está fora da água, nas margens. Ou seja, qual é a forma, como eu me fortaleço nessa caminhada para não deixar as distrações? É mergulhar mais profundo. É irmos mais profundo na nossa vida cristã. Mergulhar mais fundo. Significa o quê? Conhecer mais e mais aquele que te chamou para andar com ele, hoje e eternamente. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Se nós pegarmos a Bíblia toda, de capa a capa, você vai ver que é um apelo para conhecer a Deus. É um apelo para nós nos mergulharmos. É um apelo para nós conhecermos, termos intimidade, um relacionamento, conhecer o Deus vivo. Tem muitas pessoas na face da terra hoje que não acreditam em Deus. Tem muitas pessoas na face da terra hoje que ainda estão na igreja, mas não acreditam em Deus. Tem muitas pessoas na face da terra que têm assim, uma vida religiosa. E a religião mata. Se você já leu algum livro meu, você sabe que eu digo isso. Porque Deus não chamou para nós sermos religiosos. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo é um andar com um Deus vivo. O cristianismo é um andar com uma pessoa. Agora, como é que eu ando com uma pessoa se eu não a conheço? Percebe? Tem muita gente que está andando no cristianismo com religião. O que é o cristianismo? O cristianismo é o seguinte, ele falou para pegar esse copo e colocar aqui. Não. Tem que obedecer. Não. Cristianismo é andar com Deus. Se ele falar para colocar esse copo aqui e pôr aqui, aí sim. Mas de repente ele não vai falar. Ou de repente ele vai mandar por aqui. Ou seja, é um caminhar com duas pessoas. É um caminhar gostoso, é um caminhar com alguém que te ama, é conhecer alguém que te ama, é estar apaixonado. E uma pessoa apaixonada, ela põe sim, se ele falar para pôr o copo aqui, ela põe não por obediência, mas porque ela quer agradar, ela sabe, ela é constrangida com aquele amor, e aí, por amor ela coloca o copo aqui. Mas eu não estou aqui como pastor, porque eu tenho medo do inferno, Deus falou alguma coisa. Não, eu estou aqui porque eu amo a Deus e amo quem está me assistindo, quem está aqui na minha sala. Entende? Porque a Bíblia nos ensina e isso veio como vida para mim. Eu amo a Deus. Não é uma obrigação, não faço isso com obrigação. Não, obrigação cansa. Quando você entende o cristianismo como uma obrigação, você não vai chegar ao fim, porque ele é cansativo. Você vai fazer tudo. Eu tenho que ir na igreja hoje. Eu tenho que ler 2 capítulos por dia. Eu tenho que orar agora, porque diz que eu tenho que orar todo dia. Isso é enfado. Pelo amor de Deus, se você anda assim, cai fora disso, meu irmão. O cristianismo é leve. Você está falando com uma pessoa que eu não sei quanto que eu leio da Bíblia por dia. Não sei, não posso te dizer. Pode ser que eu leia um versículo só. E agora a pessoa nunca mais vai me seguir. Por que eu falo isso? Porque de repente aquele versículo falou tanto comigo que eu passo o dia naquele versículo. E de repente eu preciso ler, sei lá, um livro inteiro para que algo possa saltar dentro do meu coração. Não tem um método, não tem uma regra. Não tem uma regra. Eu estou junto com Deus, eu caminho com Deus, eu ando com Deus, sabe? Isso precisa. Eu quero dizer que cada um de nós precisa ter um encontro poderoso. Mergulhar, que eu digo, é ter um encontro, é ir atrás, é cavar, é ter um encontro com essa pessoa que é a pessoa viva. É experimentar o Deus vivo, é ouvir como eu estou ouvindo a minha voz. Amados, Deus quer que você viva hoje o céu na terra. Deus quer que você o escute, Deus quer que você o vê, Deus quer que você seja tocado. Roberto, mas daí eu estou andando por vista. Não, você crê, e por isso que você crê, você entra e você tem a intimidade com Deus e a ponto de escutá-lo e tudo mais que Ele quer te apresentar. Isso é o cristianismo. Eu não estou te falando que eu estava ontem orando e alguma coisa Ele me mostrou. E aí eu quero, pai, o que é isso? Por que isso? O que é isso? Como é que está? O que foi? O que aconteceu? Está na hora de nós experimentarmos Deus, experimentarmos coisas que os olhos não viram, o ouvido não ouviu, não chegou no nosso coração. Mas que Deus quer que nós experimentemos, e isso vai fixar nós. Isso vai nos fixar.
Eu acho que está na hora de você escutar algumas coisas que pode te escandalizar, mas é Deus. Tem muita gente que vai se escandalizar com o que vai acontecer daqui para frente. Se você não entender o que Deus quer fazer, vai se escandalizar. Por quê? Porque Deus vai começar a descortinar coisas que ninguém viu. Deus vai começar a trazer algumas coisas que ninguém viu. Esses dias eu estava vendo uma mulher de idade, e ela apareceu lá na coisa lá com o cabelo rosa. Um cabelo rosa. Uma mulher de idade pintou o cabelo assim, bem rosa, assim, né? Aí, de repente, né, alguns falam assim, desviou. Cabelo rosa aí, ó. Só falta o quê? Fazer agora umas tatuagem, sei lá onde, não sei aonde, de rosa e tudo rosa. Ó, desviou. Não, ó, filho, não anda mais com ela não, porque ela pintou o cabelo de rosa. E, amado, aquela mulher, a mulher cheia de Deus até a tampa, ela teve uma experiência com Deus. E Deus falou para ela, eu quero que você pinte o teu cabelo de rosa. Por quê? Porque em alguns lugares, o fato de você estar com o cabelo rosa, isso vai chamar atenção e eles vão chegar a você. E você vai poder falar de mim. Ela está ganhando milhares e milhares de pessoas por causa do cabelinho rosa. Vamos parar de julgar e vamos ouvir mais Deus. Nós podemos ser impactados. Deus não mandou um homem andar pelado? Não estou dizendo que ele vai mandar hoje, mas já não mandou? Mandou. Profeta Isaías. Deus não quer falar isso. Ué, então lê a Bíblia, está escrito, né? Não sei o que ele fez, né? Ele mandou. Não mandou outro casar com uma mulher, uma prostituta? E que largou ele ainda e voltou para a prostituição, e ele mandou, vai lá e pega ela de volta. Ela é tua mulher. Não é religião, percebe? Não é religião. Tem coisas aí que Deus quer nos mostrar que vai salvar vidas. Uma vez eu saí de Curitiba para Rio de Janeiro voando, literalmente voando lá em cima do céu. Se você acreditar ou não acreditar, para mim isso não faz a menor diferença, só estou querendo te avivar a tua fé. Deus me tirou da minha casa, me levou no centro de Curitiba, eu abaixei, encontrei uma mulher, reconheci a mulher, vi o carro dela, tudo, ela estava parada lá, subi de novo, voei até o Rio de Janeiro, entrei no apartamento de uma pessoa, andei no apartamento dela, ela estava numa escrivania escrevendo, e aí eu olhei tudo que tinha no apartamento, Deus me mostrou tudo, eu voltei, voei até minha casa, passei pela cortina, estou onde que eu estava orando. Deus, o que é isso? Para que isso? Fala para essa mulher de Curitiba que você conhece, urgente ligar para esse rapaz lá do Rio de Janeiro agora. Eu saí, fui atrás dela. Ó, aconteceu assim, essa liga para ela. Ela pegou e ligou na minha frente. E eu comecei a citar o que tinha no apartamento para ele saber que eu fui lá. E ele falou assim, olha, verdadeiramente Deus me ama, porque eu ia me suicidar. Agora não vou mais. Eu tive a resposta. Deus está cuidando de mim. Então, vamos entender, né? Vamos mergulhar. Está na hora da igreja escolher a melhor coisa, a melhor parte nessa caminhada. Presta atenção que eu vou lhe dizer. Está na hora da igreja escolher a melhor parte dessa caminhada. Jesus disse para Marta, Jesus disse a Marta sobre Maria. Quando Marta reclamava que Maria não ajudava lá nos afazeres domésticos, Marta falava, Senhor, ó, eu estou aí com cheio de tarefa aqui, ó, e Maria fica aí no teu pé aí, ó. Maria fica aqui sentada na sala aqui, enquanto lá a cozinha lá tem louça para tudo que é lado, eu preciso dar uma limpada, eu não sei o que eu faço. Olha o que Jesus falou para ela. Em Lucas capítulo 10, versículo 41, diz assim, o Senhor respondeu, Marta, minha amada Marta, por que você está chateada e perturbada, afastada por todas essas distrações? Maria descobriu a coisa mais importante ao escolher sentar-se aos meus pés. Ela não tem distrações e eu não vou tirar esse privilégio dela. Olha o que Jesus está falando. Jesus, sabe o que Jesus está falando? Jesus está falando o seguinte, Marta, Jesus está falando assim, Marta, eu estou aqui em sua casa. Entenda, nada é mais importante do que me ouvir, conhecer, estar comigo, o Filho de Deus. O eu sou está em sua casa. Não é hora de distrações, mas é hora de me conhecer. Este é o alvo, conhecer a Deus. Agora deixa eu dizer algo impactante, presta atenção, deixa eu dizer algo impactante.
Deixa eu dizer algo impactante a você. A cada um que está me ouvindo, olhando esta passagem por este ângulo. Jesus está em casa. Você tem Jesus dentro de você. Ele disse para Marta, Marta, eu estou em casa. Não é hora de distração. Maria escolheu estar aos meus pés. E eu não vou tirar isso. Só que deixa eu dizer uma coisa. Jesus está em casa. Ele está em você. Ele está em mim. Preste atenção no que eu estou querendo dizer. Não é hora de distração. Curte mais esse que anda com você. Invista mais tempo com esse que anda com você. Ele está em casa. É fácil quando nós olhamos aqui agora. Não, Jesus estava na casa de Marta, imagina, né? Ou se Jesus fosse na minha casa, eu estava... Ei, ele está na tua casa. Ele está contigo. Quando você entender isto e mergulhar nesta comunhão, nesta intimidade, neste envolvimento com Ele, com certeza você não dará importância mais às distrações. A falta de uma maior revelação do Deus vivo tem levado muitos a viverem mais fora da água do que mergulhados. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. A falta de uma maior revelação do Deus vivo tem levado muitos a viverem mais fora da água do que mergulhados. E isso tem gerado pessoas aprisionadas, fracas, medrosas, preocupadas com tudo e ainda pior, longe de sua missão. Quando Deus nos chama para mergulharmos mais profundo, Ele está nos chamando para sermos livres do mundo e encontrarmos o que realmente importa. Ele está nos chamando a conhecermos a verdade, e a verdade nos libertará. Ele mesmo disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu preciso, sabe, ter esse encontro com Jesus, eu preciso investir mais com esse Jesus, que eu vou ser livre, livre. Hoje existem pessoas que ainda que estão na igreja, estão aprisionadas, presas, de repente por causa de medo, de repente por causa de situações terrenas, com tanta coisa, com filho, com não sei o quê, com tantas coisas. E ele está dizendo, ei, vem a mim, me conhece, porque se eu te libertar, verdadeiramente sereis livre. Sabe, ele está nos orientando, ele está dizendo para nós, venha mergulhar, seja mais profundo, ele está nos chamando a um mergulho dentro dele mesmo. E você sabe que quando nós mergulhamos, vamos pôr no rio, quando nós mergulhamos, você sabe uma coisa que acontece? Quando os animais mergulham no rio, uma coisa que acontece é o seguinte, ele perde o cheiro. Ele perde o cheiro. E quando ele perde o cheiro, os predadores dele não o acham. Porque não sabe onde está mais. Se um animal ele está fugindo de outro. E esse outro ele tem muito o faro, né? Ou sei lá, como é que fala? O olfato, né? Muito. E ele então está sentindo o cheiro, ele vai. Se ele mergulha no rio, acabou. Acabou. O predador não o acha. Preste atenção. Preste atenção, traz para a sua vida, traz para nós. Se nós mergulharmos, o diabo não acha. Não tem como. Nós não temos mais cheiro de carne. Nós não temos mais cheiro de carne. Nós começamos a andar no Espírito. A carne é o cheiro mais forte para Satanás te aprisionar. Para te aprisionar. Sabe, quando Jesus, ele orienta os discípulos a pegar uma grande pesca depois de uma noite totalmente, que eles não pegaram nada, o que ele fala? Olha, vão mais profundo. Vão mais profundo, né? Sabe por que Jesus fala assim para eles, olha, vão mais profundo? Jesus fala para eles, vão mais profundo e lança as redes. E a Bíblia diz que eles lançaram as redes lá e fizeram uma tremenda pesca. Mas você sabe por quê? Porque o que Jesus está querendo dizer é o seguinte, olha, vão mais longe da margem, do barulho, das distrações, daquilo que impede você encontrar o que você está buscando. Olhando para a pesca, os peixes maiores, os peixes mais que a gente gostaria de pescar não estão na margem, porque na margem existe barulho, pessoas que talvez estão ali até passando pela água,
Entende? Vai no mar, você não consegue pegar bons peixes ali na beirada. Você precisa ir o quê? Mais profundo, mais longe da margem. Se você deseja viver uma vida poderosa, cheia de alegria, de vida, creia, você precisa mergulhar mais profundo, sair da margem. A hora que você fizer isso, as distrações vão perder força. Vão perder força de tirar você da missão. E a sua primeira missão, entenda o seguinte, que a sua primeira missão é justamente encontrar Jesus. É ter um encontro vivo com Ele. A sua primeira missão é ser iluminado pelo Espírito Santo. É conhecer a Deus. Eu quero encerrar lembrando a você que perguntaram para Jesus, Jesus, quais devem ser as obras que eu devo fazer? E Jesus virou e falou assim, a obra que você deve fazer é crer em mim. Começa comigo. A primeira missão nossa é conhecer a Jesus. A primeira missão nossa é conhecer, ter uma experiência com Deus. É cavar. É mergulhar. É ouvir. É ouvir. Quando você começa a escutar a voz de Deus, você anda por sobre as águas. Quando você começa a escutar a voz de Deus, você não vê mais barreiras, você não vê mais, você segue. É difícil te pararem. As situações não te param. Por quê? Porque você ouviu aquilo, marcou aquilo, é algo tão forte, se tornou algo tão forte que você vai. Eu tive momentos muito difíceis na minha caminhada como cristão, como pastor, com tudo. Muito, 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 muito. Mas vou dizer uma coisa para você. Nos anos 90, no final dos anos 90, eu tive um encontro muito forte, que até hoje eu lembro da voz dele. Este homem, muito forte. O fogo que veio, a presença que veio. E isso tem me sustentado por toda a minha vida. Mesmo no momento difícil, eu digo para ele, Senhor, mas eu lembro disso. E eu sei que o Senhor é comigo. Quero que você fique de pé, por gentileza. Quero fazer uma oração.